Oi, bora desalinhar? Eu sou a Aline Esqueda, eu ensino moda em crochê da modelagem à peça pronta. Eu vou ensinar hoje o cropped, ó linda, tá? Essa daqui é uma peça onde a gente tem a troca de cores, tá? O decote em V, então o decote aqui a gente tem com um acabamento perfeito, também vou ensinar mais pra frente aí durante a execução da blusa. A modelagem é uma modelagem plana. Costura, a gente tem só para definir a cava, tá? Então, essa peça, ela é ideal para quem está iniciando, para quem quer uma peça de execução rápida, tá? E ela é bem fácil de fazer, tá? Nível bem fácil. Para o nosso cropped aqui, eu usei a linha Charme da Círculo. Eu usei 4 cores, tá? A gente vai fazer ali uma mescla de cores. As cores são o amarelo cítrico, o violeta, a referência 6567, rosa pink, né, 3754 e o tangerina 4445. Essas cores aqui você pode variar, dar uma olhadinha ali conforme a combinação que você deseja. Se quiser fazer 3 tons, fique à vontade. Fita métrica, agulha de tapeceiro, marcador de ponto, tesoura, agulha. Eu tô usando a referência aqui, a referência número 3. Deixa eu focar aqui para você ver. Aqui a referência número 3. Pelo fabricante aqui, a referência da agulha é 2,5, 3. A intenção é fazer mesmo um cropped que fique com um ponto mais largo. Por isso que eu peguei a maior referência indicada pelo fabricante. Papel, caneta para anotação das medidas, tá ok? Com relação às cores, voltando aqui um minutinho, você pode dar uma olhadinha lá no nosso vídeo do círculo cromático para você entender como que você consegue fazer aí uma combinação bacana para as cores do seu cropped. Bom, eu vou iniciar aqui o nosso cropped com qualquer uma das cores. Então, vamos lá, fazendo um cordão de correntinha na medida aí que você tem da sua frente e costas, passando por cima do ombro. Então, no meu caso aqui, o cordão de correntinha tem a medida de 87 centímetros. Ó, finalizei o cordão de correntinhas, marco a correntinha, a última, né? Subo mais 2 para dar altura e vou fazer ponto meio alto. Então, olha, 2 correntinhas, laçada, e insiro na terceira, da agulha pro final. Tiro os 3 elos. Esse daqui é o ponto meio alto. Laço, insiro, puxo, laço, tiro os 3. Então, aqui a gente vai fazer ponto meio alto até o final da carreira. Finalizei a primeira carreira, 2 correntinhas, viro o trabalho. A gente vai continuar em ponto meio alto, mas pegando agora, olha, só a correntinha de trás do ponto da carreira anterior, só essa daqui, olha. Então, laça, correntinha já do primeiro ponto mesmo. A correntinha de trás, laça, puxa, laça, tira 3. Laça, correntinha de trás do ponto anterior, laça, correntinha de trás do ponto anterior. A gente vai assim até o final da carreira. E vamos fazer mais ou menos aí, vamos fazer 5 centímetros desse ponto com essa cor. Aqui, então, eu vou medir, olha, fiz 5 centímetros de carreiras de ponto meio alto. No total aqui, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5,
6 carreiras de ponto meio alto. Vou fazer aqui a troca de cor. Então, eu tô no último ponto, dou a laçada, insiro, puxo. Tô com os 3 elos na agulha. Vou pegar a próxima cor que eu vou tecer. Eu peguei aqui o roxo cítrico. E vou finalizar com o roxo. Então, ó, tá o fio do meu rosa, final, que eu vou cortar, e o inicial do roxo. Continuo normal agora com o fio roxo. 1, 2 correntes para dar altura na carreira. Viro o trabalho, laçada. Continuo normalmente agora só pegando o elo de trás. E tiro as 3 aqui, as 3 elos fazendo o ponto só na alça de trás. Essas listras que a gente vai fazer, se você quiser fazer todas do mesmo tamanho, de 5 centímetros, então são 6 carreiras de ponto meio alto para cada cor. Eu vou fazer aqui essas listras coloridas de tamanhos diferentes. Então, aí eu vou dosando, se eu faço ou 4 carreiras, ou 2 carreiras, tá? Só pra gente fazer aqui as listras de tamanhos aleatórios. Até o final da carreira. E vai trocando de cor desse mesmo jeito que a gente fez aqui. A última laçada, pega a cor que você vai fazer a troca. Bom, então aqui, ó, para que vocês entendam. Eu fui tecendo a altura, né, o comprimento da minha frente e as minhas costas, que são uns 87 centímetros. A nossa blusa, ela vai ficar assim, só para vocês entenderem. Já vai ficar a frente e as costas prontas de uma vez. Nós teremos aqui a costura só na lateral, onde vai deixar a abertura da cava, tá? Deixa eu pôr de lado aqui na tela para vocês entenderem como fica. Ela vai ficar aqui, ó, o nosso decote aqui e a cava. Então, aqui, como eu já tenho frente e essa outra parte aqui, costas, então eu já teci aqui 24 centímetros de blusa. Então, se eu contar 24 à minha frente mais 24 às minhas costas, eu já tenho 48 centímetros de tecido, tá? Da minha blusa pronto. Que esse valor corresponde já, esses 48 centímetros, já corresponde a metade da minha medida, da minha circunferência do busto, tá? Então, agora a gente vai fazer a divisão para o decote, que nós teremos aqui um decote em V nessa blusa. Aqui a gente já vai tecer a divisão para o decote. Outro detalhe, todas as carreiras que eu teci aqui das cores, elas são em números pares. Tenta se atentar aí a fazer todas em números pares, porque a hora que a gente for fazer aqui a divisão para o decote, fica metade da cor, né, da carreira da cor para um lado e a outra metade para outro. Por exemplo, 5 carreiras eu não consigo dividir ao meio corretamente. Então, eu farei 6 carreiras. Aqui eu já tenho 3, só para vocês verem, olha. 1, 2, 3 carreiras. Volto aqui para a gente falar como que vai ser o decote. Bom, para fazermos a divisão, a medição do decote, a gente vai fazer o seguinte: o trabalho inteiro você vai dividir ao meio. Dividiu ao meio, bem certinho aqui, você vai medir
de cima aqui, tá? Da metade superior até embaixo, de cima para baixo, você vai fazer a medida da altura do busto, aquela que a gente tirou lá na frente. Ó, no meu caso, deu 22 centímetros. Então, de um lado, eu já teci de baixo para cima até a altura que eu medi aqui de 22 centímetros, de cima para baixo. Essa medição, esse tecimento que eu fiz aqui, ó, de baixo para cima, até a altura da minha metade de 22 centímetros, aqui deu 40 pontos. A gente vai fazer na parte de trás, das costas, a contagem dos pontos, a mesma coisa. Marco. Então, só para vocês entenderem aqui, o decote meu, eu tenho a frente, aqui que eu fiz 40 pontos, as costas e esse pedaço aqui, da onde eu teci, até a parte que eu vou descer para as costas, essa medida aqui, a gente tem que contar quantas correntinhas tem nesse espaço, porque eu vou fazer o equivalente no outro lado do meu decote. Eu já contei aqui e nesse meu espaço deu 86 correntinhas. Lembrando que eu já fiz a medição, tá? Da altura do meu busto, tá? Aí cada uma vai fazer a altura do seu busto. Fiz a minha quarta carreira na cor verde. Então, lembrando que a gente tem carreiras pares. Eu fiz 3, vou fazer mais 3, só que dividindo o meu decote. Então, aqui, olha, eu vou fazer agora 86 correntinhas. (85, 86 correntinhas). Essas 86 correntinhas que eu fiz aqui, eu vou pular. Então, ó, eu fiz ponto meio alto, comecei a minha quarta carreira até a altura do meu busto, tá? Contei a quantidade de correntinhas, fiz o equivalente do outro lado do meu decote e vou continuar em ponto meio alto no ponto que eu marquei na parte das costas. Então, aqui eu vou continuar mais 40 pontos. Vou tirar meu marcador. Continuo em ponto meio alto, lembrando de pegar só a alcinha de trás do ponto. Mesma coisa que a gente estava trabalhando até agora. E vai até o final da quarta carreira na cor verde aqui, que é o meu caso. Você continua na cor que você escolheu aí, que tá fazendo as listras. Eu fiz, então, o resto da minha carreira. Voltei pelo final aqui. E agora eu vou passar ponto meio alto. Agora eu vou passar ponto meio alto nas carreiras de correntinhas que eu fiz, que eu dividi o meu decote. Detalhe aqui, ó, bem importante, eu vou fazer bem devagarzinho. Essa carreira de ponto, esses pontos meio altos que eu vou passar aqui, em vez de eu pegar no meio aqui da correntinha, onde a gente geralmente pega aqui na alcinha da correntinha, olha, eu viro a correntinha e aqui nas costas dela tem esse fiozinho aqui, olha. Deixa eu ver, centralizar aqui, isso. Tem esse fiozinho aqui que a gente vai fazer ele
esse ponto meio alto nessa correntinha aqui, ou seja, é atrás da minha correntinha. Tá vendo onde tá a minha agulha? As duas alças estão aqui na frente. Eu peguei, olha, atrás do ponto. Por que que eu vou fazer assim? Para já ficar o desenho, olha, aqui desse lado que nós começamos, já não ficou o desenho das correntinhas? Então, deu a volta e vai continuar o desenho das correntinhas inteiras se eu pegar aqui por trás do ponto. Se tiver dificuldade, eu tô me confundindo, conta quantas correntinhas você fez e tem que ser feita a mesma quantidade de ponto meio alto, pegando essa correntinha aqui, ó, de trás do cordão que a gente fez. Essa alcinha aqui de trás da correntinha. Mais uma vez, olha, as duas alcinhas da frente estão aqui na frente. Viro a alcinha de trás. Então, ó, as duas alcinhas aqui na frente, eu viro essa alcinha aqui de trás. Você prestando atenção nisso, você consegue entender o desenho que o ponto forma. Fica mais fácil da gente trabalhar entendendo o desenho que ele forma. Só para você ver, olha, ficou a correntinha inteira aqui de um lado e eu tenho a correntinha inteira aqui desse lado. Continuando, vou continuar até o final aqui do meu cordão de ponto alto até o final da carreira. Teci já a carreira de divisão do meu decote. Então, a nossa blusa vai ficar o seguinte, aqui é o decote, né? Ombro, cava e o final da blusa aqui embaixo. Então, o que que a gente vai fazer? Essa mesma quantidade que eu teci aqui de carreiras antes da divisão do decote, eu vou tecer do outro lado. Então, aqui a gente vai contar quantas carreiras tem, você vai contar a sua aí, e vai tecer a mesma quantidade para cá, pra gente finalizar depois a blusa. Se quiser manter esse padrão de listras de cores, tamanho aleatório, mantenha aí o que você tá fazendo. Se você já começou a sua blusa com as 5 carreiras cada cor, 6 carreiras, mantenha isso daí. Esse mesmo tamanho do outro lado agora. Finalizei aqui a quantidade de carreira dos meus dois lados a partir do decote, já tá igual, contei certinho. Agora a gente vai fazer a costura lateral, deixa eu dar uma viradinha aqui. Então, olha, o meu fio tá aqui da minha última costura, não cortei ainda. Meu fio tá aqui desse lado que eu terminei a última carreira. A gente vai fazer a costura lateral, mas antes de fazer essa costura lateral, a gente vai medir a cava. Então, dividiu aqui o cropped ao meio, certinho, né? Ficamos com parte da frente, parte de trás, frente e trás. A gente vai marcar a cava. A minha cava deu 43 centímetros, o contorno da minha cava. Então, aqui, eu vou pegar esse valor e vou marcar metade aqui, olha, no cropped. A blusa tá em duas partes, então eu marco metade da cava. Aqui, eu uso um marcador dos dois lados da blusa, só para vocês entenderem, ó. Já fiquei com a cava. Antes de costurar, a gente conta a quantidade de pontos da frente
tem que ser a mesma da quantidade de pontos na parte de trás. Fez essa correção, ajusta os pontos aqui na cava. Então, vamos lá. Eu já ajustei a mesma quantidade de ponto da frente e de trás. Realoquei o meu marcador aqui certinho. Começar a costura. Então, cortei um pedaço de linha, tá? Pra gente costurar. Dei o nó aqui, tá? E a gente começa costurando. Pra costurar, então, a gente tem a linha, tá aqui de um lado. A gente vai passar no primeiro ponto, ó, nas duas alcinhas aqui, olha, do primeiro ponto e voltar lá do outro lado nas duas alcinhas da correntinha. E atravesso. Agora no segundo, olha, tá vendo? O meu segundo ponto do lado de baixo, meu segundo ponto pegando as duas alcinhas do lado de cima, que é atrás e a frente. Passo. É bem simples essa costura, não tem segredo. Terceiro ponto. A gente vai fazendo assim, essa costura até o finalzinho aqui. O finalzinho da cava. A gente vai começar agora o acabamento da barra. Então, você pode escolher qualquer uma das cores que você separou para tecer a blusa. Eu vou escolher a cor verde, né? Que é aqui a cor que eu dividi o meu decote, tá? Mas pode ser qualquer uma delas. Então, eu vou dar um nó na agulha, nó na linha, colocar aqui na agulha. E a gente vai começar aqui com uma carreira de ponto baixo por toda a volta da blusa, tá? Já vai escondendo o fio. O fio de início, já vamos escondendo aqui para dar acabamento. Eu comecei o nó na carreira aqui, na cor verde mesmo, né? Então, você pode começar aí, se for outra cor que você utilizou, para o acabamento já ficar nessa corzinha aí que você escolheu. As outras linhas, a gente já vai também aqui, olha, colocando para dentro, junto com o ponto baixo, que a gente já tá tecendo da barra. Então, aqui, essa primeira carreira de ponto baixo, a gente vai fazer um ponto baixo para cada carreirinha. Tá? Às vezes a pessoa, você que está crochetando aí inicialmente, não tem muita experiência, sempre verifica se o trabalho não está embabadando, se você não está colocando muito ponto baixo próximo um do outro, ou dois pontos baixos no mesmo ponto de base aqui das carreiras, tá ok? Passei a primeira carreira de ponto baixo. A segunda carreira, a gente vai continuar normal aqui em ponto baixo. Vamos fazer de forma circular. Então, fiz o primeiro ponto, marca esse primeiro ponto com o marcador e a gente vai fazer o seguinte:
fiz um ponto baixo, vou fazer uma diminuição de ponto baixo. Então, vamos lá, insere a agulha, puxa e não termina o ponto baixo, tá? Então, a diminuição é o seguinte, insere, puxa, insere no próximo ponto baixo, 3 elos na agulha, laça a linha, tira os 3, um ponto baixo normal. Próximo, uma diminuição em ponto baixo, insere, laça, laça a linha, tira 3. Ponto baixo, diminuição. Ponto baixo, diminuição. Então, essa segunda carreira e a terceira, a gente vai fazer nesse padrão. Um ponto baixo e uma diminuição. A gente marcou aqui, olha, só para a gente não se perder no início e no final das carreiras. Cheguei aqui no meu marcador, acabei a minha carreira de ponto baixo e diminuição. Agora, vai ser só carreira de ponto baixo, de maneira circular mesmo. Então, eu marquei aqui o primeiro ponto dessa próxima carreira, que é a terceira de ponto baixo, certo? Então, só relembrando, a primeira carreira nós fizemos inteira em ponto baixo, a segunda ponto baixo e diminuição, um ponto baixo e diminuição. A partir agora da terceira, a gente vai fazer inteira só em ponto baixo. Essa carreira aqui, essa parte da barra, você pode fazer 3 carreiras, 4 carreiras, vai depender aí da largura que você quer dar na barra do cropped, tá ok? Então, eu vou fazer aqui mais 3 carreiras de ponto baixo, só ponto baixo. Bom, aqui então eu já finalizei as 4 carreiras de ponto baixo, só lembrando que a primeira carreira, né, eu fiz com diminuição e as outras 3 ponto baixo sobre ponto baixo. Finalizei as 3 carreiras, gente, acabou. Já coloquei, olha, todas as linhas para dentro, aqui do lado do avesso. A da costura aqui, ó, da cava, também coloquei. Então, nosso cropped, ó linda, já está pronto. Vou lá provar para vocês, para ver como que fica aqui, olha, todo lindinho e já volto, ok? Então, olha lá o nosso cropped, ó linda, tá? As costas, o decote por trás, a frente, tá bom? Costura da cava, bacana, né? Gostou? Se você gostou do cropped Olinda, vai curtir muito com essa peça. Curte esse vídeo, comenta aí qual peça você gostaria de ver esse cropped Olinda como base. Dá uma olhadinha nas outras peças que a gente tem na nossa playlist de moda básica. Comenta, compartilha. E se você quer aprender moda em crochê, da modelagem à peça pronta, segue a gente nas redes sociais, @desalinha.crochê. E bora desalinhar!